É cada vez mais difícil enganar, e o mesmo vale para Star Wars. Talvez principalmente em Star Wars, já que a saga tem uma fanbase imensa e aficionada, conhecedora de cada ser e cada pedra que já apareceu por algum segundo naquela galáxia. Todo mundo sabe que Star Wars nem precisaria fazer um trailer incrível para chamar as pessoas ao cinema. Era só divulgar a data que elas já lutariam as salas por conta própria. Mesmo assim, eles fizeram. O trailer emocionante de The Last Jedi empolgou a galera ainda mais, e o filme, lançado há pouco, foi ainda melhor. Nesse vídeo eu quero falar sobre uma cena específica do trailer, que enganou muita gente, ou, se não enganou, ao menos gerou uma boa discussão. Essa cena aqui. Algumas pessoas foram à loucura, Reylo Shippers principalmente. Todos com medo do que aquilo significava. A Rey ia ser seduzida pelo lado negro, ela ia estender a mão de volta, e a maior pergunta de todas, ela tinha mesmo dito aquilo pra Kylo Ren? Mas Star Wars é muito grande pra não haver controvérsia, e muita gente começou a debater e analisar a fundo a cena, desde a iluminação até o som dos ecos das vozes, e afirmou com certeza que aquela cena não era sequencial, que eram duas cenas diferentes e que estávamos sendo enganados. E sim, a gente estava sendo enganado mesmo. Quem produziu o trailer não é burro, eles sabiam que nem todo mundo ia acreditar nisso, mas sabiam que ia gerar uma discussão fundamental para a própria história da saga toda e principalmente desse filme em particular, os dois caminhos que Rey poderia tomar, a dualidade, os lados da força, blá blá blá. No filme ela na verdade diz isso pra Luke, o que não é grande surpresa, mas eu não quero falar sobre surpresa, eu quero falar sobre o desvio que esse trecho do trailer causou na nossa ideia da história, essa falha na nossa percepção, essa armadilha que serviu no mínimo para nos desestabilizar e dizer, peraí, o quê? Esse efeito de engano é causado pela forma com que as cenas são justapostas. Primeiro temos a cena em que Rey é atacada pelo líder supremo Snoke, enquanto ele diz... Aí logo depois uma escuridão que remete direto ou à morte ou ao lado sombrio da força. E aí vem a Rey numa iluminação alaranjada, olhando pra alguém e dizendo que precisa que mostrem pra ela o lugar em que ela pertence. E logo depois já aparece o Kylo Ren com a mesma iluminação, estendendo a mão. É pra nos quebrar mesmo, mas essa ilusão de que eles estão na mesma cena criada nesse trecho vem de uma noção muito conhecida na montagem de cinema, e cujo conceito é usado até mesmo na psicologia, o efeito Kuleshov. Lev Kuleshov era um cineasta russo, e ele acreditava que o diferencial do cinema para as outras artes era a forma com que o material era organizado, ou seja, a forma com que os planos eram montados contava histórias diferentes, causava impressões diferentes. A montagem fazia o filme. Para isso ele montou um experimento. Ele gravou a cara de um ator e usou esse mesmo plano montado ao lado de 3 outros planos diferentes. Em um deles uma criança em um caixão, no outro uma sopa, e no último uma mulher deitada num divã. Incrivelmente, ou naturalmente, as pessoas interpretaram a cena de modos diferentes, de acordo com a cena que vinha em seguida da cara do ator. Ou ele estava triste, ou com fome, ou com desejo. A montagem era a história. Star Wars abusa dessa ideia. A montagem é a história não só no trailer, que enganou muita gente colocando um plano de uma cena entrelaçado em outra, mas como elemento narrativo central, nos últimos Jedi que o diga. Um dos exemplos era a forma com que Rey se comunica com Kylo durante o filme, e como Leia percebe a presença do filho quando ele está prestes a atacá-la. São cenas que não usam de efeitos especiais, como um fantasma de Rey falando com Kylo ou vice-versa, são os dois atuando e a montagem contando a história desse poder de troca de mensagens, o zap zap da força. O zap 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 zap. Que é outro exemplo de efeito Kuleshov em Star Wars? Os sentimentos de Darth Vader. Tem cenas que sabemos que ele está incrivelmente furioso e cenas em que sabemos que ele está em dúvida e até arrependido. Em todas essas cenas ele passa o tempo todo atrás de uma máscara, sem qualquer expressão facial. Isso tudo vem da montagem. Quanto tempo a câmera demora apontada para ele? Para onde ele está olhando? A montagem é a história. Quer mais exemplos? O Luke olhando para sua família morta. Ou toda vez que a gente sabe exatamente o que o R2 está sentindo, ou falando a partir daqueles bips. Ou quando a Leia, em Os Últimos Jedi, diz pro C-3PO parar de olhar pra ela com cara de preocupado. Ele é um robô, ele não tem expressão, e mesmo assim a gente concorda com ela. A gente consegue ver aquela cara de preocupado dele. Temos até essa cena em O Despertar da Força, 2 personagens de máscara e completamente cobertos por armadura, sem dizer uma palavra, e mesmo assim a gente sabe exatamente o que cada um deles está sentindo e o que eles querem comunicar um ao outro. É a montagem. Ela pode ser usada para nos passar uma mensagem, para ligar ideias, para nos enganar ou para gerar emoção em objetos inanimados. Kuleshov já dizia, a montagem é a história.